A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre está falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E nós já chegamos na lição de número 12. Irmãos, tanto quanto foi importante a lição de número 11, vendo Jesus tendo vitória sobre a morte, é entender a redenção em Cristo. Por quê? Porque nós não vamos alcançar a redenção por nós mesmos. Não é através dos nossos esforços, não é através do que nós fazemos, mas o que Ele fez. Nós somos restaurados, ou como é o título aqui, nós somos redimidos, porque Cristo fez. Então a lição de hoje vai falar a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Essa é a revista, essa é a lição. Lembrando para você que a lição nova, ela já está ali, ó. Tá aqui, não sei se vai dar para ver na sua tela, mas ela já está aí. Essa aqui é a lição de número 12 e tem como título A Redenção em Cristo, o sacrifício vicário de Jesus. Dia 21 de setembro. 21 de setembro, ou seja, lição 12, lição 13 e acabou o trimestre. E a gente pode dizer, está acabando o ano, porque o próximo trimestre é os últimos próximos 3 meses. Mas vamos aprender o que é realmente redenção em Cristo? Bora, depois da nossa vinheta. Meus amados, quero começar dizendo que nesse dia 21 de setembro eu vou estar lá na igreja de Camargo Novo. É um inscrito aqui do canal, me mandou mensagem perguntando se eu ia lá para poder dar um estudo da Escola Bíblica Dominical, falando a respeito da importância da Escola Dominical para a vida espiritual da igreja. Pois bem, vou estar lá ministrando essa palavra de Deus. Peço as suas orações. E no dia 24, é aqui mais perto de casa, é no Santa Maria Alta, ministrando o final do trimestre para aquela igreja que eu já fui pregar uma vez lá. Então, bora para a nossa lição e vocês vão orando para que Deus vai nos dando, vá me dando cada vez mais graça. Hoje eu estou assim todo elegante, né? Olha só que chique. É porque hoje foi ceia. Meu pastor, ele ministrou palavra maravilhosa, mostrando quando Paulo fala, eu recebi do Senhor, e ele provando, né, na Bíblia que Paulo recebeu realmente do Senhor. Usou passagens mostrando Paulo dizendo, passagem de Lucas dizendo, passagem de Pedro dizendo que ele realmente recebeu do Senhor. Então, eu saí da ceia e vim direto gravar essa aula, tá bom? Sem mais delongas, bora para a nossa aula. Nosso textuário de hoje se encontra em João, capítulo de número 14. João 14 é muito conhecido, né? Mas há uma necessidade de falar. Olha o que fala João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me surpreendo com essa grandeza do texto, porque ele diz que ninguém vem, não é vai, vem, porque ele e o Pai é um, são um. E sendo um, não é alguém vai ao Pai, não, alguém vem ao Pai através de Jesus. Inclusive, é até o título do devocional que eu estou preparando, está ali alguns rascunhos, né? Na verdade não é o material pronto, que a Rose já está fazendo a correção, e o título do devocional vai ser Café com Deus Filho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus, tá?
dia 1º de outubro, será o lançamento desse devocional aqui do canal Bíblia para o Cotidiano. Então, se você tem interesse, no dia 1º de outubro, irei fazer o lançamento oficial. Aí você, se quiser adquirir e fazer parte dessa jornada diária sobre a vida de Jesus, seja bem-vindo. E o texto é justamente esse. Ó, aqui é o material, ó. Tá em forma de processo ainda, tá vendo? Aqui, ó, abriu. Vamos falar sobre Jesus, minha paz e descanso. Jesus, a fonte da verdadeira paz, usando justamente João 14, só que é João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí não preciso ler, tá aqui. O material, esse lado aqui é que mês? Mês de janeiro. Tá aqui, ó, o material. Estou preparando, tá quase pronto. E no dia 1º de outubro, lançamento aí para você que quer adquirir. Nossa verdade aplicada. Opa, deixa eu virar aqui. Verdade aplicada. Fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da glória e da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Cristo. A palavra que você pode anotar aqui, além de ser uma importância a redenção, é essa daqui, ó, consumada, né? Nós podemos falar o que Jesus disse, tetelestai, consumada, paga, cumprida, completa. Nossos objetivos são 3: compreender a redenção como uma intervenção divina para salvar a humanidade. Você vai entender que não veio por nós, veio através de Deus dando Jesus. Ressaltar que o Filho de Deus é o único e verdadeiro mediador. Por isso tive a ideia de fazer um devocional mostrando Jesus como esse aí, como esse que nos une a Deus, esse que nos aproxima de Deus, esse que nos liga, né? Ou religa, que é o religare. E o terceiro objetivo é saber que o homem não teria condição de redimir a si mesmo. A maior prova é o livro de o livro de Gênesis. Quando o homem peca, ele se esconde, mostrando que ele era incapaz de chegar a Deus da forma que ele estava. Tanto que eles providenciam para eles próprios folhas de figueira, mostrando que a redenção vindo deles era impossível. Até que Deus o aparece. Tem todo o texto de Gênesis capítulo 3, e o próprio Deus é que providencia uma túnica de couro. Pois é. Ou seja, se era a túnica de um animal teve que morrer para derramar sangue, simbolizando Jesus morrendo para nos redimir. Gênesis 3 diz bem claro. A leitura de hoje do nosso texto de referência é João capítulo 1, versículo 12, aí ele pula para o versículo 29. Depois João capítulo 3, 14, 15 e 16. Ó, tá bem pequenininho aí, mas isso aí a gente não precisa levar em consideração, tá? Pelo menos na minha revista o João 3 não está destacado, mas você destaca aí para você não confundir, tá bom? E falando em não confundir, eu achei muito nobre da editora Betel aqui, ó, muito nobre, parabéns, editora Betel. Ela reconheceu que foi um erro gráfico de ter colocado o nome de Lázaro na lição de número 11, né? Falando da ressurreição. Eles foram lá, irmãos, olha, isso é nobre. Por quê? Porque às vezes as pessoas, não vão falar não, vou me ignorar. Não, eles foram lá e tiraram o nome Lázaro, tá só lá a revista. Pode ir no site deles, aliás, no canal, Betel Dominical, vai no canal que você vai ver. Tá lá o título, eles corrigindo, né? A vitória sobre a morte, Jesus ressuscita. Não tem o nome Lázaro, tá? Não tem nada a ver com Lázaro aqui. Eu achei sensacional da editora Betel em estar fazendo esse esclarecimento. Acontece, irmão, nós erramos, somos humanos, né? Somos humanos.
É uma editora, não deveria ter erro? Tem várias pessoas para ver, corrigir? Tem, mas mostra a nossa pequenez, que por mais que tentamos fazer certo, com certeza erraremos. Essa é a maior lição. Então, de verdade, parabéns para a editora Betel, que reconheceu o erro e assim corrigiu. Certo? Então vamos lá. João capítulo 1, 12 e 29. Mas a todo quanto o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse texto aqui é lindo. Agora pula para João capítulo de número 3, versículo 14 a 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto de referência, ele vai nos mostrar que nada está desconectado, irmãos, da Bíblia. É uma história sistemática que se entrelaça e você diz, nossa, como é que está lá e vem para cá. Essa história é a história do qual o povo de Israel estava no deserto murmurando. E aí apareceram as serpentes venenosas que estavam picando o povo e, consecutivamente, morrendo. E Moisés faz uma serpente de metal, põe ela num haste e põe ela para que todo aquele que fosse picado pelaquela cobra olhasse para aquela cobra de metal e fosse curado. Aqui literalmente representa Jesus. É algo gritante, é uma tipologia do Cristo. Por quê? Veja você, a serpente é representada por quem? Quando a gente fala de serpente na Bíblia, na sua mente, automaticamente, porque escrito está em Gênesis capítulo 3, a serpente é o inimigo, o adversário, Satanás, o diabo, o nome que você quiser dar. E estava picando os homens, e estava matando os homens. Quando se olha para aquela haste, o que simboliza Cristo, ele mesmo diz, simboliza ele. Então, quem olhava para lá alcançava salvação. Ou, no caso da história aqui, alcançava cura. E quando Jesus foi pendurado no madeiro, e acreditando nós que Jesus pendurado no madeiro, todo aquele que acreditar que Jesus foi pendurado e ali foi morto e venceu, porque ressuscitou, não será curado, será salvo. Glória gloriosa. É isso aí. Como disse meu pastor Eli hoje de manhã, eu ainda estou no texto de referência. Amém? Já curtiu, comentou e compartilhou? Faça isso, não te custa nada. Tá chegando o final de ano, então você curte, se inscreve no canal. É simples, rápido e de graça. E no sugerido 131, 266, 515. Louve e engrandeça o nome do Senhor. A nossa introdução diz assim: o Pai enviou o seu Filho unigênito para consumar a perfeita obra da redenção, planejada antes da fundação do mundo. Como resultado do suficiente e glorioso plano divino, a redenção, pela fé em Cristo e pelo arrependimento, é possível que o ser humano seja resgatado da sua vã maneira de viver, reconcilia-se com Deus e passa a fazer parte da família de Deus, desfrutando das inúmeras bênçãos reservadas aos que estão em Cristo. Eu sempre gosto de dizer, e não vai ser diferente nesse momento, tem muitas pessoas no mundo que não seguem o cristianismo que Deus
deixou através de sua palavra, o que Jesus veio e retificou, o que Jesus deu um novo mandamento, essas pessoas não querem Jesus como seu Senhor. Por isso que eu concordo em número, gênero e grau com o que o pastor, o reverendo Abner, está dizendo aqui. Em Cristo desfruta das inúmeras bênçãos reservadas aos que estão em Cristo. É os que estão nele que alcançam as bênçãos que Deus tem. Então não adianta dizer que acredita em Jesus e não cumpre as suas ordens. Não adianta dizer eu sirvo a Jesus, mas não quero saber da igreja. Não tem como ter conexão uma com o outro. É nele, por ele e só nele que encontraremos a salvação. Ponto 1. A promessa de um Redentor se cumpre. Eu não vou lembrar, mas eu não lembro, mas eu acho que não tem. Esse Redentor é o Goel. Quem usa muito essa palavra Goel é Charles Spurgeon, né? Quando ele vai falar do resgatador, quando ele vai citar Jó, eu sei que por fim o meu Goel se levantará. Goel é aquele que resgata, é aquele que salva, é aquele que traz, é aquele que se responsabiliza, é aquele que está disposto a tirar você de onde você está. Então Jesus é o nosso Redentor, pode se chamar de Goel, que pagou o preço que deveria ser meu e seu lá na cruz. A vinda do Filho unigênito em forma humana é cumprimento do que já tinha sido anunciado por Deus ainda no Éden, sobre a semente da mulher, que já citei para você, Gênesis capítulo 3, verso 15. O fato de Jesus ter se feito homem foi um grande milagre, pois ele nasce de um milagre, né? A Maria fica grávida não por ajuda de homem, não foi com José que Jesus nasceu, foi uma intervenção divina. Então, o milagre já começa na concepção de Jesus. Como relata João, o Verbo eterno estava com Deus no princípio de todas as coisas. Se fez carne e habitou entre nós. Esse é um texto lindo de 1 João, capítulo 1 até João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. É um relato maravilhoso sobre quem era, aonde estava Jesus no início de tudo. Ele era o início de tudo. Ele estava no início de tudo. Ele não foi criado. Ele é parte da eternidade, junto com o Pai e com o Filho. Ou seja, Jesus já existia antes do princípio. Então, já vamos para a Bíblia, para a gente ver que Jesus já existia lá no princípio. João, capítulo de número 8, versículo 58. Vamos ver o que diz João 8:58. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, como é que ele é antes de Abraão se ele nasceu depois de Abraão? É a existência dele. Ele era antes de tudo. Ele estava no início de tudo. Glória gloriosa. 1.1. O grande plano de redenção. Não havia nenhuma chance de a raça humana ser salva por quem éramos, pecadores, fadados à morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. Entretanto, o Filho de Deus veio a este mundo consumar o seu plano divino de redenção, e isso incluiu morrer na cruz pelos nossos pecados. Então foi um plano arquitetado, irmãos, na
eternidade. Não foi um plano elaborado com plano B. Como eu já falei para vocês, eu gosto de dizer para os adolescentes, quando eu dou aula para eles, que Deus tinha um plano B. E qual era o plano B de Deus? Cumprir o plano A, que é para fazer esses adolescentes pensar, né? Então, Deus não foi pego de surpresa, não tinha plano B, o plano sempre foi Jesus vir e redimir o homem do seu erro. Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por amor a nós. Embora nunca tenha pecado, ele suportou a cruz para livrar a humanidade da morte eterna e do poder do pecado. E tudo isso por amor. Isaías 53, já vamos ler. Os acusadores não conseguiram encontrar no Cristo qualquer pecado, por isso tiveram que acusá-lo falsamente. E é um pouquinho da aula 11, né? Que começa dizendo que eles não conseguiram protocolar uma acusação legítima contra Jesus. Nas fases do julgamento de Jesus, na casa de Anás, na casa de Caifás e lá no Sinédrio, vieram testemunhas dizendo: ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. E nenhuma dessas testemunhas falsas foi suficiente para acusar Jesus do crime que ele estava cometendo. Então, o que fez? Podemos dizer assim, pensa comigo. Vamos pensar como professores e alunos. Se Jesus não diz o que ele disse, ele não teria sido condenado pelos judeus. Ele teria sido solto e o plano da redenção não teria sido cumprido. E o que foi que Jesus disse, professor, que o condenou? Simples. Eu sou o Filho de Deus. O que acontece? O sacerdote rasga a sua veste e diz: blasfêmia! Blasfêmia! Não precisamos mais de testemunha. Ele blasfema dizendo que é Filho de Deus. Se Jesus não diz que é Filho de Deus, ele teria sido inocentado, porque as falsas testemunhas não foram capazes de acusá-lo. Não tinha acusação plausível como condenar Jesus. Mas e por que Jesus abriu a boca, professor? Porque se ele não abre a boca dizendo que é Filho de Deus e foi condenado, condenados seríamos nós. Então, glória a Deus porque Jesus disse o que disse. Isaías 53, o versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, um texto de Isaías cumprido no Novo Testamento. Certo? Maravilhoso, porque eu me prendo a esse texto. Se Jesus não diz que ele era filho de Deus, não tinha acusação, que é o finalzinho aqui do ponto 1.1. Não tinha acusação, irmão. Não tinha acusação, pensa nisso. O teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus era tão santo, tão puro, que não tinha acusação contra ele. Não tinha. Glória. 1.2. Redenção só em Jesus. Somente o Filho de Deus pode oferecer redenção à humanidade. Entretanto, antes de executar seu plano, as palavras do Filho de Deus são acompanhadas de uma oração. Bora ver? Volta aí. João, passei demais. Mateus. Vamos aí. João 17. Vamos ver essa oração de Jesus? Vamos lá. João 17, verso de número 1. Jesus falou essas coisas e levantou os olhos aos céus e disse:
Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Como que Jesus iria glorificar a Deus na sua morte? Como que eu glorifico a Deus na minha morte? A morte não é uma perda? A morte não é o fim? Depende. A morte é o fim de uma vida terrena, mas o início de uma vida celestial. E como que Jesus glorifica a Deus? Como você pode glorificar a Deus? Como eu posso glorificar a Deus? De que maneira? Cumprindo o propósito do qual fomos designados. Se é morrer e nós morremos cumprindo o propósito que Deus nos propôs, a glória vai para Deus. E não porque eu morri, mas porque eu morri para cumprir o propósito de Deus. Por isso que Jesus disse, é chegada a hora. Glorifica o teu filho. Como? Eu indo até o fim. Sabe aquela oração, você já fez aquela oração? Não me deixa te deixar? Pronto. E aqui no mundo, né, no Brasil, tem um ditado popular, não sei se é aí na sua região, mas aqui no Brasil, aqui em São Paulo pelo menos, tem um ditado que as pessoas usam muito: me ajuda a te ajudar. Jesus está dizendo, Senhor, eu quero te glorificar, mas para isso tu tem que me glorificar. Então, glorifica-me para que eu te glorifique. Irmãos, aí havia glorificação na morte de Jesus, porque ele estava cumprindo o que estava determinado por Deus para ele. O Filho de Deus estava prestes a encarar o Gólgota, mas antes disso, necessita falar com o Pai em oração. Para o cumprimento de sua missão, ele foi preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Anota aí. Para cumprir o propósito de Jesus, falando aqui diretamente de Jesus, cumprir a missão, né? Ele teve que ser preso, ele teve que ser julgado, ele teve que ser condenado, ele teve que ser crucificado, ele teve que ser morto. Aqui, esses 5 passos mostram um Jesus obediente até a morte e morte de cruz. Mas para concretizar o plano da redenção, o Filho de Deus ressuscitou. Então não é apenas preso, julgado, condenado, crucificado e morto. É a lição que já vimos 11. É a ressurreição. A ressurreição nos dá a plena confiança de que nada fugiu do controle, fugirá do controle e tudo está no controle. Amo Apocalipse capítulo 4. Quando não é achado ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, digno de olhar para o livro, pegar o livro, abrir o livro, ler o livro. Apenas um era digno. E quem era? Jesus. Oh, glória! Assim, todo ser humano precisa saber que só existe um meio para reconciliação com o Pai. Esse meio é Jesus Cristo. 2 Coríntios, bora lá. Gente, aqui, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 20. Aqui, ó. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogai-vos, pois, da palavra de... Rogai-vos, pois, da parte de Cristo, que vos Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Por quê? Representante dele, porque ele ressuscitou. Como se Deus por nós rogasse.
Rogai-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Quem nos reconcilia? Quem está no projeto de redenção para nós? Jesus. É Ele, gente. Infelizmente, tem muita gente boa, tirando Jesus do centro, colocando Deus como o único meio. Irmãos, isso é grave. Deus não é o meio da salvação. Tanto não é que foi Deus que deu o seu Filho. O meio da salvação não é o Deus Pai. O meio da salvação é o Jesus Filho. Ou, se você quiser, o Deus Filho. Porque era necessário que tivesse derramamento de sangue, depois que Adão e Eva pecam. Então, Deus Pai não sangra. Deus Filho não sangraria se não tivesse vindo como homem. Esvaziou a si mesmo. Veio em forma de homem. Padeceu como homem. Trabalhou como homem. Suportou Isaías 53 que acabamos de ler. Então tem gente querendo ir a Deus sem passar por Jesus. Tem uma triste notícia para essas pessoas. Você não terá acesso ao Pai se não aceitar o Filho. É Bíblia, irmãos. E cuidado, que isso é grave. Glorifica o Pai, o Pai é digno de toda a honra e toda a glória. Mas você não terá acesso ao Pai se você não passar pelo Filho. Amém, gente? Cuidado com isso aí, é heresia, viu? Dizer que não precisa do Filho para chegar ao Pai. Cuidado, tem gente boa ensinando umas coisas erradas aí. 1.3 A obra redentora. Na cruz, Jesus consumou sua admirável obra redentora, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Está aqui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Não tem como chegar no céu sem passar por Jesus. Assim, a obra redentora é um fundamento do cristianismo e se refere à obra consumada pelo Filho de Deus por meio da sua morte e redenção. João capítulo 20. Essa obra é um embasamento da salvação e da mediação entre Deus e a humanidade, sendo essencial para a fé cristã. João 17, versículo 20. 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Hão de crer em quem? Em Jesus. Então, sem Jesus não há remissão, irmãos. Não tem como. Por isso, como discípulos de Cristo, ele nos enviou ao mundo para que toda criatura saiba e creia que por Jesus Cristo é possível a reconciliação com o Pai e viver como nova criatura. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Essa parece muito redundante, mas se você não decorar isso, não gravar, você vai estar dizendo que só basta crer no Pai e está tudo resolvido. Tá não. O Filho é o consumador do que você acredita no Pai. Ponto de número 2. Já se inscreveu? Se inscreva aí, não te custa nada. Não esqueça de curtir, só clicar nesse dedinho assim, ó. Pronto, resolve. Suficiente e perfeita obra redentora.
A obra redentora consumada por Jesus Cristo não foi um plano de última hora, pois a Bíblia menciona antes da fundação do mundo. A gente vê em Efésios falando isso, 1 Pedro falando isso, que foi antes da fundação do mundo, antes que houvesse dia, Jesus já estava nos planos de Deus para trazer a redenção à humanidade. Ao falar sobre aspectos que estão conectados ao plano divino da redenção, assim podemos atestar que a consumação desta obra é um testemunho da provisão divina de salvação e da manifestação das riquezas da benignidade de Deus para conosco. Glória, pois, a Ele. Não tem como, irmãos. Abre aí Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, Apocalipse 13 está dizendo que pessoas que não foram achadas no livro da vida, porque não adoraram ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse atesta que Jesus estava na criação. 2.1. A preciosa redenção. A redenção do ser humano provém da infinita graça, da misericórdia e do amor de Deus. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus é louvado na Bíblia como o Redentor da raça humana. Lembra que eu falei do Goel? Jó, capítulo 19. O ser humano não tem como avaliar o preço da salvação que nos foi ofertada pelo Pai por meio do sacrifício de Jesus, o nosso Redentor. A carta aos Hebreus nos revela que o Filho de Deus, pelo seu sangue, entrou no santuário e efetuou uma eterna redenção. Ou seja, não vai precisar mais, não tem repetição, não tem uma vez por ano, como era costume, não tem fazer de novo, e de novo, e de novo. Foi uma única vez, um único sacrifício. Foi suficiente. Jesus foi o cumpridor. Ele entrou, como diz Hebreus, pelo seu sangue, ele nos reconcilia. Ponto 2.2. O nosso Redentor vive. Glória gloriosa. A Bíblia aponta a morte e ressurreição de Jesus como sua obra de redenção. O dicionário Enesp de português contemporâneo de 2012, página 1186, define redenção como o resgate do homem por Jesus Cristo através de sua morte. Portanto, a redenção nos é proporcionada pelo Filho de Deus que nos fez livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é que liberta? O Filho. Quem é que nos traz para perto? O Filho. De onde vem a redenção? Através do Filho. Então, ele diz bem claro, e se você quiser abrir a sua Bíblia, certifique. João capítulo 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! 2
Ponto 3. A necessidade da redenção. O encanto do pecador leva o ser humano a caminhar por seus caminhos. João Batista pregava: endireitei o caminho do Senhor. Mas o homem que não nasceu de novo ama seus pecados e não se arrepende deles. Fato é que todos somos pecadores. Todos nós tornamos, assim, inimigos de Deus. Quem não nasceu do alto não pode compreender o reino de Deus, nem entrar nele. João 3, do 3 ao 5. Conforme lemos no Evangelho de João, Jesus mostrou não haver verdadeira adoração sem o novo nascimento. É João 3, volta lá para João 3, só que o versículo de número 6. Vamos ver. O versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então não tem como querer compreender as coisas espirituais vivendo uma vida carnal. Não dá. Não tem como, gente. É impossível. Continuando. Por isso, o Pai enviou o Filho para quebrar a barreira de inimizade entre o ser humano e Deus. Agora, por meio de Jesus, podemos receber o perdão e nos tornarmos amigos de Deus. Então, vamos meditar em 2 textos falando de inimizade. Deixa eu ver se é Tiago 4:4. Abre aí lá no finalzinho, Pedro. Vamos ver Tiago. Capítulo de número 4, versículo de número 4. O que diz? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, consiste-se inimigo de Deus. Eita! Então, o mundo é inimigo de Deus, porque faz a vontade do mundo, da carne. Mas tem como ter uma redenção? Tem. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está dizendo aos romanos, olha, nós nos reconciliamos com Deus porque Ele quis, porque Ele nos aproximou, porque Ele nos trouxe. Quando eram inimigos nos nossos devaneios, Ele quis nos reconciliar. Imagina agora que você aceitou Jesus como Salvador. Vai deixar Satanás enganar? Você não pode, você não tem, você não é, você merece o inferno. Quem merece o inferno e quem vai é Satanás, meu irmão. Cristo morreu, nos reconciliou, estamos religados nele e mesmo que venhamos a falhar, Jesus está dizendo muito mais, Paulo dizendo aqui, ó, muito mais estando já reconciliado. Você já se reconciliou com ele? Aliás, você já está nele? Ele está aí para te perdoar. Aquele que realmente reconhece que ele é o Redentor. Então nós temos a inimizade e temos a reconciliação, que éramos inimigos e agora não somos mais. Glória gloriosa. Ponto de número 3. Curta, comente, se inscreva e compartilhe. Vamos chegar um pouco mais longe. Ponto 3. O resultado do plano divino da redenção. A Bíblia revela os resultados produzidos na vida de quem é beneficiado pela obra da redenção, por meio da fé em Cristo Jesus. Nosso Senhor consumou a obra, mas é preciso arrependimento e fé
por parte do ser humano. Livro de Marcos, abre aí Marcos, Lucas, Mateus, Marcos. Marcos, capítulo de número 1. Vamos ver, lá no comecinho de Marcos. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Aqui embaixo. Versículo, eu vou ler o 14 e o 15, eu vou ler o 14 e o 15 para a gente ganhar contexto. Olha só. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Olha só, pregando o evangelho do reino de Deus. 15. E dizendo, o tempo está cumprido. E Jesus pede para quê? Mesma coisa que João Batista pedia, Jesus pediu. Olha aqui, ó. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Olha a frase. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, tem que ter o arrependimento e o crer que Jesus é o Redentor, para que eu e você possamos alcançar esse cumprimento da redenção. Precisa crer. Para tanto, não devemos desprezar as oportunidades que o bom Deus nos proporciona como demonstração das imensuráveis riquezas da sua benignidade e longanimidade para conosco. Ele é longânimo, um atributo comunicável que você também precisa ser longânimo, irmãos. Mas não esqueça, não confunda longanimidade com aval para ficar no erro, para continuar pecando, achando que Deus é longânimo eternamente. Essa longanimidade não terá fim nele, porque é dele. Mas ele vai dizer, chega, vem o juízo. Por isso que Jesus clama, ou orienta, melhor dizendo, a palavra mais adequada, arrependei-vos. Tá bom? Ponto de número 3.1. Filhos de adoção. Eu gosto desse texto quando leio filho de adoção, porque aqui não tem ninguém privilegiado. Ninguém aqui é privilegiado. Todo mundo aqui é adotado. Todo mundo aqui. Todo. Adotado. Adotado. Ponto. Adotado. É eu e você. Eu gosto muito desse texto. Logo no início do Evangelho de João, vemos um primeiro resultado da vida de uma pessoa que recebe e crê em Jesus. Cristo, como o enviado de Deus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, não era filho de Deus. Passou a obter o direito de ser. João, para cá, João, e versículo de número 13. 12, está marcado aqui, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram em seu nome, nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Ou seja, você foi reconciliado, foi adotado para ser chamado de filho de Deus agora. Todos nós filhos de adoção. No versículo seguinte, 13, que eu já li para você, há uma importante relação. Ingressar na família de Deus não está condicionada a laços raciais, familiares ou qualidade pessoais, mas sim a maneira como a pessoa responde à ação de Deus e ao serviço do seu Filho para nos resgatar de nossa vã maneira de viver. Alguns respondem com desprezo e incredulidade. É o versículo de número 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
O sim do homem, entendendo que ele precisa de Deus, faz ele ter a reconciliação. Tem muita gente que diz não, zomba do convite que lhe é feito, da oportunidade que é lhe dada. Certo, não há os que, mas há os que respondem com fé e arrependimento. Esses entram na família de Deus. Aí mesmo, João 3, versículo 5 e versículo 6. Cadê João 3, 5 e 6? Aqui embaixo. Respondeu Jesus. Deixa eu só conferir? Isso mesmo. Respondeu Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se não nascer, não aceitar Jesus, não tem como ter redenção para aqueles que zombam, desprezam. Confira em Gálatas 2:26, Efésios 1:5. E chegamos no ponto 3.2. A presença do Espírito Santo. Vamos ver o Espírito Santo agindo junto com Jesus, na pessoa de Jesus? Vamos lá. Um outro resultado da perfeita obra da redenção consumada por Jesus Cristo é o envio do Espírito Santo para estar conosco para sempre. Note que no versículo seguinte, depois do 16 ao 17, informa que nem todos recebem o Espírito, somente os que são discípulos de Jesus. Marca e já vamos ler esse versículo aqui. Vamos ganhar contexto. Versículo 16 e 17 de João, capítulo 14. É isso mesmo? É isso mesmo. João 14. Para cá. Versículo 16 e 17. Está até marcado aqui na minha Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Eita, irmão, você pode dizer? O Espírito mora em mim. O Espírito habita em mim. Eu não sou inquilino, eu sou... aliás, o Espírito Santo não é inquilino na minha vida. O Espírito Santo não é um visitante. Me visita, Espírito Santo. Conversa é essa, crente? O Espírito Santo não te visita, não. O Espírito Santo te habita. Isso é música. Isso aí é uma licença poética com a mal teologia. Visita-me, Espírito Santo. A visita, irmão, é aquela pessoa que vai hoje e vai embora amanhã. Pergunta para você. Olhe para mim. Eu sei que eu não tenho nem beleza nem formosura. Tu quer que o Espírito habite ou te visite? Porque se ele te visita, ele vai hoje e vai embora amanhã. Agora, se ele habitar em você, é permanente. Você está entendendo? Que às vezes a gente canta músicas bonitas, mas que não condiz com a verdade bíblica. Repito, às vezes cantamos músicas bonitas que não condizem com verdades bíblicas. O Espírito Santo não veio na terra para visitar ninguém. O Espírito Santo veio para morar em nós. Quem diz isso? Jesus. Acabei de ler. João 14, 16 e o quê? 17. Vamos de novo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Peraí, se é visita, não é para sempre. Visita vem hoje e vai embora amanhã. Visita fica 2 semanas, 3, um mês. Mas Jesus disse que ele não é visita. Ele veio para ficar comigo para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele faz o quê? Visita vocês? Tá na sua Bíblia aí? Abre aí, varão. Abre, varão, a tua Bíblia. Minha irmã, abre a sua Bíblia.
Usa esse texto na escola dominical. Como é que diz aqui? Mas vós o conheceis. Por que vocês conhecem ele? Por que eu conheço ele? Por que você conhece ele? Porque habita conosco e está em vós. Então para com isso, irmão. O Espírito Santo não visita ninguém. O Espírito Santo habita em você. Continuando. Lembrando-nos de que Judas Iscariote já não estava mais neste grupo que ouviu o discurso de despedida de Jesus. Receber a promessa do Espírito está intimamente conectado com a nossa entrada na família de Deus, que já lemos. Recebemos a promessa do Espírito pela fé em Cristo Jesus como enviado de Deus para nos remir. Neste texto de Gálatas, primeiro Paulo escreve sobre o resgate efetuado por Cristo e depois sobre o recebimento do Espírito pelo que foram resgatados. Então, pega aí e abre livro de Gálatas. Volta aí, Coríntios. Depois de Coríntios, Gálatas. Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo número 3, versículo 13 e 14. Hoje é domingo. Estou gravando no domingo. Hoje para você não é domingo, né? Hoje é terça, ou quarta, ou quinta, enfim. Mas eu estou gravando no domingo, pós-culto, como eu falei para você. Então, no domingo, eu terminei de fazer o estudo das cartas de Paulo e terminamos o livro de Gálatas justamente no domingo. Olha aí, vamos ver? Gálatas, capítulo número 3, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Através de quem? Do Filho. É a promessa. Então, primeiro, nós temos a reconciliação com Cristo. Depois nós temos, a reconciliação com Deus. E depois nós temos o derramar a promessa do Espírito. Certo? Que é o que nós já lemos aqui, 13 e 14. 3.3. Aí, caminhando para o final. A paz com Deus e paz de Deus. Duas coisas diferentes, tá? Pega a sua canetinha aí e marca esse texto aí, ó, do 3.3. São duas coisas completamente diferentes. Paz com Deus e paz de Deus. Vamos ver o que o bispo Abner nos proporciona. Outro resultado da ação redentora de Jesus Cristo na vida de seus discípulos é a paz. Então, bora ver. Volta para João 14, 27. João 14, 27. Folhear a Bíblia, irmão. Folhear a Bíblia. Escrito está: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É somente esse texto? Deixa eu conferir com você. É isso mesmo. E depois 16, 33. 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a paz de Deus e paz com Deus. Encontramos no dicionário grego do Novo Testamento, de Strong, o termo paz, que admite vários sentidos.
oposto de guerra e dissensão, bem-estar e todas as formas de bem, tranquilidade e, no sentido metafórico, tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus, de uma sensação de ter recebido o favor divino. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Aqui é maravilhoso, né? É Isaías 9. A sua obra de redenção produz paz. Isaías 53. O próprio Deus providenciou o necessário para que fôssemos reconciliados com Ele por Jesus Cristo. Assim, desfrutamos da paz com Deus e da paz de Deus. Aí a gente vai para Romanos. Aqui, deu um branco. Romanos 5, versículo de número 1. Sede, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses. Gente, já estava em Filipenses, caiu aqui. Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eita, irmãos. Está atribulado, irmãos? Fique não. Você tem paz com Deus. Você tem paz de Deus para você. Paz com Deus é você saber que Deus não vai te julgar para ira. Não tem inferno preparado para você, porque você tem paz com Deus. A reconciliação foi feita. E a paz de Deus é Ele dizendo, agora que você está em mim, através do meu Filho Jesus, sendo morada do Espírito Santo na sua vida, eu te dou uma paz que mesmo que o mundo externo venha se atribular, aí eu quero ler um texto com você. Você vai ter paz. É essa confiança aqui, ó. Esse texto aqui, irmãos, representa a paz que nós temos que ter com Deus e paz de Deus. 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo 16 ao 18. Amo esse texto. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Eu gosto quando ele diz, mesmo que esse homem exterior se corrompa, por falta de paz que o mundo oferece, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque eu tenho paz com Deus e tenho paz de Deus na minha vida. Conclusão, muito obrigado por você ter ficado comigo até esse momento, o final de mais uma aula, a próxima já é a última, então que Deus lhe abençoe. A conclusão nos diz assim, o fato de conhecer e ser beneficiado pela gloriosa obra redentora consumada por Jesus Cristo deve produzir no discípulo de Cristo atitude coerente com um viver que glorifica a Deus. O apóstolo Pedro, em sua epístola, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes resgatados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. E nós sabemos, se sabemos, precisamos desfrutar das bênçãos da redenção com temor, santificação e gratidão em todo o tempo, se nós sabemos que nós fomos resgatados, redimidos por Jesus.
Então desfrutaremos, irmãos, desse benefício. Vamos desfrutar do benefício da redenção dada por Deus, cumprida por Jesus. Que Deus abençoe, uma excelente aula, que você esteja cada vez mais empenhado em aprender da palavra de Deus, porque você foi redimido pelo sangue de Jesus. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Tchau, povo. Até a próxima aula, que será a última desse nosso trimestre. Deus abençoe.